Estou de volta. Você acredita na divindade de Cristo? Você sabe o que é isso? O que é professar a fé na divindade de Cristo? É o tema do programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho para você o que é que significa isso. Mas quero contar com a sua participação pelo 0800 777 0021 ou 19 38 71 9620, também pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Será que você já descobriu quem é o santo que nós estamos falando hoje também? Que santo é esse? Será que você já descobriu? Se não descobriu ainda, vou te dar mais uma super dica. E depois dessa super dica, estou esperando já. Aliás, depois da primeira, já estou esperando aqui a sua participação pelo nosso 0800 777 0021 ou 19 38 71 9620. Mas você precisa dizer, eu quero participar do quadro Que Santo é Esse? Vamos lá. A segunda dica é: foi perseguida por ser cristã e após um julgamento forjado, foi condenada a vários castigos. Olha, eu vou dar uma outra dica aqui, além dessas que estão aqui no meu roteiro. Você está vendo esse cordeirinho aí, nas mãos desta santa? Ele diz tudo a respeito de quem ela é. Esse cordeirinho aí nos braços dessa santa diz tudo a respeito de quem é essa santa. Não sei se você já conseguiu descobrir quem é, mas esse cordeirinho aí diz tudo a respeito de quem é essa santa. Tem uma tradição muito forte em torno desse cordeirinho aí, sobretudo para os arcebispos. Super dica para você, 0800 777 0021 ou 19 38 71 9620. Estou esperando aqui a sua participação. Ah, você que está participando comigo aí do Que Santo é Esse, você está concorrendo ao CD. Dá uma olhadinha aí nesse super CD que foi preparado para você que está participando comigo. Se Milagre Desejais, Banda Sal da Terra. Especialmente para você que vai participar comigo do quadro Que Santo é Esse? E você que vai ligar para cá, deixar o seu pedido de oração, fazer a sua participação, talvez tenha até alguma dúvida a respeito daquilo que eu vou começar a conversar com você agora. Você pode também mandar aí pelo nosso 0800 777 0021 ou 19 38 71 9620. E você estará concorrendo o Diário aí 2017 para você ter meditações para o dia a dia, tá aí. Especialmente para você que vai participar comigo hoje, deixando o seu pedido de oração. No final do programa eu vou fazer esse sorteio. Mas eu quero de novo fazer essa pergunta para você. Você acredita na divindade de Cristo? O que quer dizer isso? O que quer dizer essa divindade? Eu vou começar a falar para você daqui a pouquinho, mas antes a gente vai assistir junto uma passagem do Evangelho que vai nos introduzir nesse tema da divindade de Cristo e depois você certamente vai se apaixonar por Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se apaixonar mais ainda por Ele, que tenho certeza que já está no centro da sua vida. Então vamos acompanhar juntos aí mais uma passagem do Evangelho trazida aí pela nossa dramaturgia. Acompanhe comigo. Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que 2 homens falavam com Jesus. Eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória. Eles falavam sobre a morte de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Porém, Pedro e seus companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses homens se afastaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado que muito me agrada. Quando a voz falou,
Jesus estava sozinho. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, ressuscite dos mortos, ressuscite dos mortos. E os discípulos ficaram calados naqueles dias. Eles não contaram a ninguém nada do que tinham visto. O que é essa divindade de Cristo? Primeiro, quando você assiste o Evangelho da Transfiguração, o que aconteceu ali foi que Jesus, depois de ter predito a sua paixão, ele também antecipa gloriosamente, antecipa os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e aí tem toda uma representação desses personagens, Pedro, Tiago e João do Novo Testamento, Moisés e Elias, o Antigo Testamento, um representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias. E ali ele antecipa aquilo que acontecerá depois da sua paixão e morte de cruz. Ele antecipa a glória da ressurreição. Ao transfigurar-se diante dos discípulos, Jesus mostra o corpo glorioso, que é o corpo do ressuscitado. O transfigurado é o ressuscitado. E também mostra que, no fim, nós também seremos transfigurados. Primeiro Cristo, que foi o primeiro a descer à sepultura e ressuscitar, e na ordem de Cristo, todos os que professarem firmemente a fé nele ressuscitarão para a vida eterna, para receber um corpo glorioso. Quando nós falamos da divindade de Cristo, nós estamos falando diretamente do Cristo Senhor ressuscitado. Quando você lê o Evangelho de São João, por exemplo, você consegue compreender muito bem esse caminho pedagógico apresentado pelo evangelista João, que insiste, capítulo após capítulo, sobretudo nos 7 sinais que ele apresenta, aqueles que estão ouvindo e vendo os sinais, professem a fé no Cristo Senhor. Entenda o que é isso. E aí a gente vai chegar aqui no transfigurado, que é o ressuscitado, mas antes precisa passar por esse processo pedagógico, por esse caminho apresentado por São João. Porque alguns personagens, por exemplo, a samaritana, o cego de nascença e outros personagens, eles, num primeiro momento, reconhecem Jesus como alguém muito importante na história. Por exemplo, quando Jesus curou o cego de nascença, os fariseus depois começaram a perguntar: quem é que te curou? Ele falou: um tal Jesus. Um tal Jesus veio aqui, fez barro com a saliva, colocou nos meus olhos, disse: vai lavar. Na piscina de Siloé eu fui me lavar, voltei e estou curado. Depois, como insistiram muito, ele diz assim: é um profeta. Então está equiparando. Primeiro, alguém importante da história, alguém equiparado aos profetas, mas só depois, quando Jesus se apresentou diante dele, perguntando se ele acreditava no Filho do Homem, se ele acreditava no Cristo, ele diz: eu não sei quem é. Quando Jesus diz: sou eu que estou falando contigo, ele diz: eu creio firmemente. Depois, o diálogo da samaritana também, de Jesus com a samaritana, levou-a a entender que aquele que estava conversando com ela não era simplesmente um profeta, era o Cristo, o Messias, o prometido. Aí depois dá um salto significativo para uma profissão de fé formidável que foi feita por Marta quando aconteceu a ressurreição de Lázaro e que nos coloca diante da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela professa a fé, dizendo que crê na ressurreição no último dia, e quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. O que eu estou querendo dizer para você com todo esse caminho que começou aí por essa antecipação apresentada pela transfiguração?
apresentar para você o seguinte: a divindade de Cristo é a sua ressurreição. O Cristo ressuscitado é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Não que não fosse antes de ressuscitar, mas entenda que o que os homens identificavam na pessoa de Jesus antes da ressurreição é que ele era, quando perguntou assim, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus fez essa pergunta. O que disseram? Uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é algum dos profetas que ressuscitou, que voltou. Não conseguiam identificá-lo exatamente como divino, como Deus. Até que Pedro tomou a palavra e disse, porque quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que não foi uma identificação dada a ele a partir de uma capacidade intelectual, a partir de uma operação do raciocínio. Jesus diz, olha, não foi nenhum homem que te revelou isso, mas foi meu Pai do céu que te revelou. E foi a profissão de fé firme de Pedro. Acreditou, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que durante algum tempo na igreja, lá nos primeiros séculos, na história da igreja, apareceu alguém trazendo uma doutrina dizendo o seguinte, que Jesus Cristo não era Deus. Jesus Cristo era só homem, negando a divindade de Cristo. E quase que isso, como poeira ao vento, foi soprada e chegou em vários cantos da igreja. Parecia que de um dia para o outro a igreja tinha deixado de acreditar na divindade de Cristo para acreditar só no Cristo humano. Aí levantam-se grandes homens, grandes doutores da igreja, Santo Atanásio é um deles, defensor da divindade de Cristo, e convence a todos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. A tal ponto da gente professar a fé, dizendo, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É a profissão de fé firme da igreja. E que está baseada aí nessa realidade sobrenatural de que Cristo morreu e ressuscitou. Se ele tivesse ficado só na morte, talvez diríamos o seguinte, não, ele é só um grande homem, um grande iluminado, equiparado a tantos outros que apareceram na história, que desceram à sepultura e acabou. Mas não, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Essa é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram, que os construtores rejeitaram e se tornou para nós a pedra angular. É o que mantém de pé o edifício espiritual que é a igreja. Tirada a divindade de Cristo, tirada a ressurreição, o Cristo Senhor ressuscitado, nada mais tem sentido. A pedra angular que mantém de pé o edifício espiritual que é a igreja está centrado na divindade de Cristo, o Cristo Senhor ressuscitado. Isso aqui é só uma pequena introdução, viu? Estamos chegando aqui ao finalzinho do bloco, só uma pequena introdução. Daqui a pouquinho eu vou continuar conversando com você. Mas quero que você participe comigo, 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Participe comigo, deixe seu pedido de oração. Participe aí do Que Santo é Esse? Tem já algumas participações, daqui a pouquinho eu falo para você. Quem será essa santa adolescente tão importante para a vida da igreja que nós estamos falando hoje? Lembra do Cordeirinho? Vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto esperando a sua participação.